Olá a todos! Quando puder, clique no botão curtir se gostou do conteúdo. Isso significa muito para nós e ajuda esse canal a crescer. Além disso, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Compartilhe no WhatsApp. Se você é novo aqui, considere clicar no botão inscrever-se no canal Alienígenas e no sino de notificação para nunca perder nossos vídeos mais recentes. Deixem um comentário com feedback. Alienígenas. Podem existir milhares, ou até milhões, ou infinitas possibilidades do que eles não têm, mas que a raça humana não dá valor. Isso pode significar que eles queriam vir a esse planeta para analisar bem de perto. Talvez esse recurso esteja no corpo humano. Os extraterrestres deram uma mensagem telepática, dizendo: vocês não estão sozinhos nesse planeta. Nós estamos aqui há milhares de anos, estamos observando vocês. Por favor, preparem a humanidade, pois iremos retornar. Nas vastas extensões do espaço, a humanidade sempre contemplou as estrelas, sonhando em encontrar vida extraterrestre. A religião há muito previu a chegada de alienígenas, anjos e seres avançados em tecnologia, intelecto e modos de vida muito além dos nossos. No entanto, no final, e se eles buscassem algo surpreendentemente simples de nós? E se o interesse deles não fosse em nossa tecnologia, cultura ou conhecimento, mas em algo que frequentemente ignoramos ou até exploramos? A incrível diversidade e beleza natural da Terra? Imagine um mundo onde a humanidade finalmente encontra vida alienígena, apenas para descobrir que nossos visitantes não vêm como conquistadores, mas como cuidadores da natureza, impressionados com as próprias paisagens que tomamos como certas. Esses seres extraterrestres são uma raça de viajantes e colecionadores. Eles viajam pelo universo em busca de vida em todas as suas formas, não para destruir ou conquistar, mas para preservar a natureza, aprender e, ocasionalmente, resgatar. Eles são uma espécie cuja civilização atingiu o auge há milênios, que evoluiu além do desejo de expansão e dominação, concentrando-se em observar e preservar as maravilhas da vida que encontram. Os extraterrestres chegam à Terra e ficam perplexos. Eles veem as florestas tropicais repletas de milhares de espécies e sua mensagem é clara sobre a Terra, que é a única de maneiras que não podemos compreender. E os extraterrestres temem que se a humanidade não aprender a valorizar seu planeta e natureza pode perder lá completamente. Eles se oferecem para ajudar, mas há um porém. Eles só compartilharão seu conhecimento e tecnologia se a humanidade prometer proteger os ecossistemas da Terra, valorizando-os não por sua utilidade, mas por sua beleza e importância intrínsecas. Muitos que tiveram encontros com extraterrestres, seja durante uma abdução ou por um avistamento, sentem que as entidades que estão visitando a Terra teriam uma natureza violenta e não seriam bondosas. Elas não estão aqui para espalhar luz e amor, mas sim para trazer destruição e para atingir a raça humana. Se isso for verdade, qual seria a melhor forma de uma raça alienígena combater a raça humana? Seria através de uma guerra biológica. Eles não perderiam nenhum de seus soldados se mandassem um agente biológico para a nossa atmosfera. Eles possuem mais capacidade de lutar uma guerra que suplantaria de longe a tecnologia humana. E eles iriam vencer num instante. Eu não acho que teríamos alguma chance. Muitos especialistas acreditam que os alienígenas podem estar planejando um evento apocalíptico capaz de dizimar a raça humana, deixando a Terra livre para ser tomada. Alguns acham que seria uma invasão em grande escala. Outros acham que eles usariam armas biológicas para infectar a humanidade com uma praga mortal. Mas, recentemente, os ufólogos também consideram que poderíamos ser uma fonte de trabalho escravo e que os alienígenas estariam testando um plano que nos levaria à submissão. Já temos provas suficientes de que há um acobertamento de OVNIs. Dizem que estamos vivendo a era de ouro da tecnologia humana. A humanidade foi da invenção do avião para a Lua em menos de um século. Este progresso espantoso é apenas produto da inventividade humana. Ou recebemos ajuda de outro mundo? E se for o caso, o que poderia ser feito para que isso não aconteça novamente? Será que a humanidade poderia sobreviver a um colapso tecnológico em larga escala?
O que aconteceria se a energia elétrica do mundo inteiro fosse desligada repentinamente? Com recursos que durariam poucos dias, os especialistas acreditam que o mundo entraria em anarquia, criando um momento perfeito para uma força alienígena atacar. Mas enquanto os apagões podem ter sido causados por uma ameaça distante, um incidente assustador no Brasil revela como a ameaça de uma invasão pode se tornar um pesadelo real. 1977, norte do Brasil. Uma onda violenta de ataques de OVNIs lança feixes misteriosos de luz sobre uma pequena cidade. 35 pessoas são feridas. 2 delas morrem em menos de 24 horas. O pânico se alastra rapidamente pela região. Os moradores da cidade ficam acordados durante a noite batendo panelas e fazendo fogueiras para manter as luzes ameaçadoras longe. O Exército Brasileiro inicia uma investigação. Mais de 200 OVNIs, alguns surgindo sobre o rio Amazonas, são vistos num período de mais de 4 meses. As vítimas são interrogadas, mas os ataques deixam os oficiais sem resposta. Milhares de humanos alegam terem sido abduzidos e levados para um dos 7 níveis da base de Dulce, cada um mais aterrador do que o outro. No nível 4, os experimentos se focariam em hipnose e telepatia. Mas os experimentos relacionados às ondas cerebrais é que seriam os mais aterrorizantes. Será que os alienígenas poderiam ter descoberto uma forma de interferir nas ondas cerebrais humanas, criando uma porta pela qual poderíamos ser controlados facilmente? Um estudo recente leva a uma conclusão assustadora. Em todos os casos, os abduzidos foram capazes de chegar facilmente a estados alterados de consciência enquanto acordados, algo que eles não eram capazes de fazer antes da abdução. Se isso for verdade, Dawn pode ter descoberto o principal motivo de os alienígenas terem abduzido humanos em números recorde. Se os alienígenas pudessem mudar a forma com que os nossos cérebros funcionam, eles conseguiriam obter controle total sobre os nossos pensamentos. Será que num apocalipse brutal eles poderiam vir a colonizar a Terra e escravizar os seus habitantes, ou eles simplesmente estariam preparando a nossa civilização para um novo senhor? Muitos especialistas acreditam que os alienígenas poderiam estar tramando uma catástrofe futura para varrer a raça humana da face da Terra. Mas como eles poderiam atingir esse objetivo com um mínimo de esforço? Em 2004, 3 astrônomos do Observatório Nacional de Kitt Peak, no Arizona, fizeram uma descoberta surpreendente. Um asteroide imenso com mais de 300 metros poderia entrar em rota de colisão com a Terra. Os astrônomos deram o nome de Apophis ao objeto. Pesando mais de 20 milhões de toneladas, caso atingisse a Terra, o asteroide explodiria com a força de 1 bilhão de toneladas de TNT, causando um cenário catastrófico. Em termos astronômicos, o asteroide não teria atingido a Terra por pouco. Mas o perigo ainda não está terminado. A trajetória do Apophis irá trazê-lo próximo à Terra novamente em 2029, quando ele deverá passar a pouco mais de 30 mil quilômetros do nosso planeta, podendo destruir satélites em órbita. Mas e se alguém ou alguma coisa mandasse o Apophis um pouco mais para perto da força de gravidade da Terra, fazendo com que ele ficasse em rota de colisão direta com o nosso planeta? Eles possuem uma civilização avançada e podem mudar a trajetória de forma bem precisa. Eles não precisam de armas a laser superavançadas. Bastaria mandar alguns asteroides e estamos acabados. A não ser que a gente descubra uma forma de interceptar os asteroides, acabou. A NASA nunca admitiu publicamente a existência de alienígenas, apesar das dezenas de avistamentos de OVNIs pelo seu pessoal e todas as evidências fotográficas existentes. Mas desde o aparecimento do Apophis, eles começaram a se focar mais em asteroides. Em abril de 2013, foram anunciados planos para uma missão sem precedentes no espaço para capturar um asteroide e mandá-lo na direção da órbita terrestre. De acordo com os oficiais, a nave espacial da NASA iria pousar no objeto com o propósito de estudá-lo. Será que a agência espacial possuiria alguma informação oculta sobre planos alienígenas para Apophis?
Os especialistas acreditam que essa missão poderia ser uma tentativa de desenvolver uma tecnologia capaz de salvar a Terra de um asteroide em colisão. Será que a humanidade poderá se defender dessa nova ameaça alienígena? Ou um evento apocalíptico mudará a história do nosso planeta para sempre? A NASA anunciou recentemente uma grande descoberta. Descobertas que decidiram manter em segredo. E nos fazem imaginar em qual outra tecnologia secreta as Forças Armadas Americanas estariam trabalhando agora. E poderiam estar trabalhando com aliados de outro planeta? O chamado Orçamento Negro das Forças Armadas dos Estados Unidos para pesquisa militar e operações secretas é estimado em cerca de 50 bilhões de dólares por ano. A mídia do Estado iraniano declara que é uma prova de que os Estados Unidos estão conspirando com alienígenas para dominar o mundo e pode ser obra de uma antiga civilização interestelar chamada Anunnaki. Dizem que a tecnologia deles faz parte de estruturas que nós conhecemos bem hoje, como as pirâmides. Os Anunnaki apareceram nas antigas tradições dos Sumérios e Babilônios há mais de 3.000 anos. Estamos vivendo em um mundo em que até o governo e as autoridades policiais dizerem que aconteceu, afirmarem na televisão, rádio e na imprensa, o fato acaba não acontecendo. Porque eles sabem como controlar a mídia. Se existe um plano para dominar o mundo, está acontecendo de dentro para fora. Finalmente, no século XXI, você tem um mundo inteiro curioso quanto a isso. Todo mundo está procurando por OVNIs reais. Estão nas manchetes de todos os jornais, de todos os lugares. Em todas as redes de televisão, de rádio, nos celulares. E tem coisas como a NASA anunciando estudos sobre fenômenos aéreos não identificados. Teve uma grande manchete no The New York Times falando sobre OVNIs que fizeram demonstrações notáveis na frente de pilotos da Força Aérea. Nós sabemos que nossos militares já se encontraram com fenômenos aéreos não identificados. E como esses OAPs oferecem riscos em potencial à segurança dos voos, nós estamos dedicados a um esforço para determinar suas origens. Existe um relatório da Agência de Inteligência da Defesa sobre os tipos diferentes de criaturas alienígenas. Uma delas é fascinante, é chamada de transmorfo. E o que isso significa é que essas criaturas não são corpóreas, assim como nós. São seres de energia, de luz. Nossa concepção moderna de ET mudou. Mas, há milhares e milhares de anos, quando os anjos viviam entre nós, nossos ancestrais não os chamavam de ETs. Eles os chamavam de anjos e sabiam que não eram deste mundo. Não eram deste planeta. Anjos são de outro mundo. Anjos são extraterrestres. Não são deste planeta. Assim, por definição, ETs e anjos são a mesma coisa. As naves extraterrenas são pilotadas por seres incrivelmente resilientes, capazes de suportar as forças que, de outro modo, matariam um piloto humano? É como se essas pessoas estivessem sendo usadas, quase como um recurso. Na verdade, é um exemplo bem clássico do que é chamado de abdução repetida. Alguém que teve diversas experiências, essas coisas não acontecem uma só vez. DNA humano e material genético está sendo coletado como parte de um programa para criar uma raça híbrida. Há muitas especulações de que os Greys podem ser clones que estão degradando através de clonagens sucessivas. Muitas vezes ouvimos que os alienígenas são uma raça que está morrendo, que eles estão tentando se revigorar ao trazer material genético fresco para que eles possam se reproduzir de novo, para procriar e sobreviver. Alguns milênios atrás, eles eram inteligências biológicas que perderam a biologia, perderam seus corpos. Então, provavelmente agora eles querem recuperar o que tinham. Imagine uma coisa que existiu como um clone por milênios, de repente entrando em contato com emoções humanas. Raiva, amor, medo, ódio.
imaginação. Será que eles seriam capazes de controlar essas emoções? Conseguiriam lidar com elas? Ora, e os humanos? Temos alguns muito bons e alguns muito ruins. No momento em que uma máquina puder pensar sozinha, e de repente milhares de anos de pensamentos humanos forem arquivados em 72 horas por uma máquina, nós vamos ver que estamos flertando com um desastre. Alguns acreditam que esses objetos que voam a velocidades que esmagariam ossos podem ser pilotados por seres que não são limitados a uma forma física rígida. Mas outros sugerem que uma explicação mais provável seja que a nave não tem pilotos dentro dela. E qual é a verdade por trás dessas histórias? São dispositivos hipersônicos. Eles também podem zigue-zaguear. E a quantidade de zigue-zague é tão grande que as forças gravitacionais dentro desses objetos, à medida que saltam pelo espaço e tempo, esmagariam qualquer ser vivo. Da minha opinião, seja lá o que esses objetos forem, eles são guiados ou por controle remoto ou por sistema cibernético autônomo. Quando pensamos em anjos, imediatamente lembramos da Bíblia. Mas em textos da internet e em livros, descobrimos que as pessoas recebem visitas de anjos todos os dias. Existe um limite de força gravitacional que o corpo humano aguenta antes de padecer de vários problemas médicos. Alguns desses objetos muito rápidos que as pessoas viram se movem de modo que empataria o piloto. Quando nós observamos a ciência de ponta atual, percebemos que a exploração espacial não será provavelmente feita por pessoas vivas, mas sim por naves robôs. E isso já está acontecendo. Sabemos que nossas explorações de Marte e do Sistema Solar empregam naves robôs, não seres humanos. Pode ser que uma civilização extraterrena avançada tenha trilhado esse mesmo caminho e enviado naves de inteligência artificial para explorar nosso planeta? Se aeronaves de todos os formatos e tamanhos foram enviadas das naves-mães alienígenas para a Terra, elas podem ser drones robóticos controlados remotamente de fora do planeta? Ou será que é possível que as naves possuem inteligência artificial extremamente avançada e voem de modo autônomo? E se não houver pilotos, isso pode sugerir que as naves são capazes de fazer mais coisas do que imaginamos? Existem muitas teorias sobre por que extraterrestres podem estar visitando a Terra. Esse pode ser o prelúdio para um tipo de invasão alienígena. Eles podem estar atrás dos nossos recursos. Enfim, eles podem estar nos observando, nos estudando. E esse pode ser o prelúdio para eles virem aqui armados para nos exterminar ou escravizar. Existem muitas teorias sobre o porquê de eles estarem aqui. Eu acho que para responder essa pergunta, é preciso entender o que a raça humana quer das estrelas. E é o conhecimento, a experiência, o entendimento do que está de fato acontecendo lá fora. Há alguma coisa na Terra que pode ser útil para eles, se eles tiverem um programa de reprodução, algum tipo de estudo genético. Há tanta biodiversidade na Terra, e a vida parece conseguir existir em qualquer nicho, que é possível dizer que há praticamente tudo que se pode querer. E está tudo aqui, à disposição. É possível que o curso da humanidade esteja sendo guiado desde o início por uma agenda alienígena. Seres extraterrestres monitoraram nosso progresso por milhares de anos, às vezes nos ajudando a avançar, e em outras vezes os mantendo atrasados. Estaremos finalmente alcançando o ponto em nosso avanço tecnológico, onde esses visitantes alienígenas não podem mais existir entre nós incógnitos. Talvez os retrocessos através da nossa história aconteceram para assegurar que nós estejamos preparados para a revelação completa, e que somente então seríamos autorizados a descobrir nosso potencial e a nos reunir com os nossos ancestrais alienígenas. Se você gostou deste vídeo em mais um Alienígenas, nós realmente apreciamos seu apoio. Por favor, se inscreva no canal Alienígenas. A sua participação é muito importante. Prometemos trazer a você conteúdo mais interessante e envolvente. Muito obrigado por fazer parte da nossa comunidade.
e pela sua participação. Seu apoio nos faz continuar. E não poderíamos fazer isso sem você. Lembre-se de que cada curtir, compartilhar e inscrever-se ajuda muito a alcançar mais pessoas. Vamos continuar a construir esta comunidade juntos. Obrigado mais uma vez pelo seu apoio inestimável. Até a próxima.